A Polícia Civil de Minas confirma que o motorista de aplicativo, o motociclista e o amigo da jovem de 22 anos estuprada depois de voltar de um show vão ser investigados, ouvidos e podem ser responsabilizados pela falta de socorro à vítima. A gente vai entender melhor, né, sobre essas condutas, essa série de condutas que levou a esse resultado, infelizmente, o estupro, né, de uma vulnerável, 22 anos. Será que o motorista poderá responder por abandono de incapaz? Quem vai responder esta e muitas outras questões para a gente é a advogada criminalista Carla Silene Lisboa. Carla, muito bem-vinda, viu? Bom dia para você e que bom você poder esclarecer sobre estas questões, né, que estão sendo aí debatidas e, sobretudo, desde o fim de semana. Já na nossa live aí, né, no seu escritório, eu imagino que sim, estive aí com você semana retrasada, se eu não me engano, a gente falando sobre essa questão da violência contra a mulher. E hoje aqui, mais um caso. Carla, mais uma vez, bem-vinda. Bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia, Murilo. Bom dia a todos que estão conosco. Obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, especialmente para esclarecer a sociedade, né? Como que a justiça atua em situações como esta. Exatamente. E é possível que essas pessoas envolvidas ali, o amigo, o motorista de aplicativo, eles possam responder por algum crime? Qual é a tipificação? Como é que você esclarece isso? Luciana, com certeza sim, e como professora eu sempre começo as aulas dizendo exatamente isso. Se nós fôssemos contabilizar quantas vezes por dia nós praticamos o crime de omissão de socorro, né, não haveria lugar, né, para prender todo. Na verdade, o crime de omissão de socorro ele é um crime de menor potencial ofensivo. Então, por isso, ele não conduz a uma prisão, mas existe sim uma punição. E o que acontece é que nós meio que deixamos isso de lado, houve uma banalização da violência e as pessoas então começaram a entender que não teriam essa obrigação de prestar esse socorro. Nesse caso específico, inclusive, há uma discussão se o crime seria o de omissão de socorro, que é aquela situação em que você percebe que tem alguém precisando, necessitando de ajuda, e você oferece a ajuda e não podendo resolver o problema, você tem o dever de acionar uma autoridade competente, a polícia, o SAMU, algo do gênero, ou se o caso é de abandono de incapaz, uma vez que aquela jovem estava em estado de vulnerabilidade. Isso vai depender das declarações que eles vão prestar às autoridades policiais e a partir disso a polícia vai poder dizer em que crime ela vai indiciar, se no abandono de incapaz ou se na omissão de socorro. Doutora Carla, quem fala é Murilo, bom dia. Bom dia, Murilo. Eu queria fazer aqui, às vezes, assim, meio provocar. Como a senhora falou, que a gente comete esse crime de omissão de socorro na sociedade como um todo, várias vezes ao dia, e se tiver, todo mundo for criminalizado por isso, vai faltar espaço aí, né, para imputar todo mundo. Porque eu me pergunto o seguinte, tem a família dela também, o motorista desceu, tocou a campainha, ninguém atendeu. Enfim, criminalizar essas pessoas, a própria amiga lá que colocou no veículo, ela mesmo estando embriagada, deixou ela sozinha e tal. Eu consigo ver, sim, falta de empatia, imprudência, irresponsabilidade, mas daí, responsabilizá-los parcialmente por esse crime também, não é um certo exagero judicial e acaba não abrindo um precedente também para imputar aí por outras pessoas em várias outras situações por esse tipo de crime? Murilo, eu adorei a sua provocação, porque já me senti provocada antes mesmo da gente começar o bate-papo, quando eu lhe ouvi aqui a caminho dessa história. Eu sei que causa uma surpresa muito grande, mas essa surpresa ela é decorrente exatamente dessa banalização da violência que a gente vivencia. Nós temos que entender o seguinte, já existe uma legislação posta, isso já está em vigor desde 1940, né? Esse crime já está no Código Penal há muito tempo. A questão é que nós passamos a, de certo modo, deixar isso para lá. E, como eu falei, acontece tanto que a polícia não
dá conta de apurar todas as ocorrências. É claro que no caso concreto, a delegada tem que fazer a oitiva, apurar, verificar. Você, por exemplo, tocou na situação dos pais. Os pais, eles não têm como responder numa situação dessa, a menos que ficasse comprovado, por exemplo, que eles já estavam cientes do estado em que ela estava sendo transportada para casa e não cuidava de abrir a porta. Então, assim, são pequenas diferenças nas condutas que a investigação, nesse caso, se torna assim, de suma relevância para que não haja injustiça. E aqui, Murilo, também é preciso entender o seguinte: você até mais cedo disse que você entende que não há crime. Olha, pela forma como está descrito na lei, a conduta de alguns aqui parece se encaixar perfeitamente no que está na lei. Mas, claro, tem que ter o cuidado de entender como isso se deu. Vamos supor, por exemplo, que esse motorista do Uber tivesse tido o zelo de ligar para a polícia, de acionar o SAMU, de chamar alguma autoridade. A partir disso, ele já estaria inibido das condutas, de responder criminalmente. Agora, eu concordo quando você diz, há uma diferença entre a conduta dessas pessoas e a do estuprador. O estupro é um crime hediondo, é uma pena grave, é uma pena mínima aqui de 8 anos, dada a vulnerabilidade da vítima, mas a gente não pode desprezar que no ordenamento brasileiro ainda existe como crime a conduta de omissão de socorro e de abandono de incapaz. E se a sociedade, como você disse, entende que isso só prejudica, cumpre a sociedade fazer um movimento para que o legislador, então, revogue. Mas enquanto não revogar, a lei está posta, ela tem que ser aplicada. Doutora, só dentro desse raciocínio, acho que até talvez para clarear aqui nosso debate e para o ouvinte também ficar mais claro, vamos supor que não tivesse ocorrido o crime de estupro, mas que essa jovem estava lá, né? A mim me parece quase que um coma alcoólico, mas ela tivesse passado mal e falecido em razão da bebida ali no passeio. Seria o mesmo caso, né? Vamos dizer, ele seria enquadrado pela mesma omissão de socorro. É isso que a senhora está querendo falar, assim, independentemente do qual crime, que o crime foi cometido, se tivesse um outro desfecho, que não estupro, mas um outro desfecho também ruim ali para a pessoa, ele também poderia ser responsabilizado, porque ele conduziu ela ali até aquele momento e depois abandonou, né? Você captou muito bem, Murilo, é exatamente isso. Independente se houve um crime ou uma lesão posterior, que na verdade a lesão aqui só vai ser considerada para aumentar ou não a punição pela omissão, mas a partir do momento que você vê uma pessoa em situação de vulnerabilidade, vamos pensar em hipóteses, né, já que eu falei que acontece todo dia. Uma criança passando fome, uma criança atravessando a rua sozinho, um idoso atravessando a rua, todas essas são situações de risco que nós temos a obrigação, o dever de agir para evitar que aconteça um mal maior. Né? Quando você passa por um acidente de trânsito, né? Tudo isso gera para nós essa responsabilidade. Você me fez lembrar de um caso que nós tivemos a oportunidade de trabalhar tempos atrás, de 2 amigos embriagados na zona rural, em que eles estão retornando para casa, ficam com sono, dormem no meio do pasto, de repente um acorda, percebe que o outro está vomitando, chama ele para ir embora, ele não dá conta, esse colega vai embora e deixa o outro lá. E esse que ficou morre asfixiado com o próprio vômito. Ou seja, aquele que foi embora respondeu pelo crime de omissão de socorro. Então é exatamente isso. Todos nós temos sim o dever de agir para evitar que algo ruim aconteça com pessoas que estão em situações de risco, em situações de perigo. Muitas das vezes eu não posso, eu mesma, ir lá e resolver o problema. Imagina um incêndio. Eu não vou dar conta, o carro não tem preparo para isso, mas eu tenho o dever, conforme a legislação brasileira, de acionar quem possa prestar esse socorro. Nesse caso que eu trabalhei, os bombeiros. Aqui, doutora, 2 ouvintes, deixa eu só passar aqui a pergunta para a senhora, para você, a nossa ouvinte Fernanda, falando o seguinte: a jovem, claro, a gente não pode vitimizar a vítima 2 vezes, ela já é vítima, estava ali vulnerável, mas qual orientação a sociedade também pode dar para esses jovens que não tem o limite ali para a bebida? Essa é a Fernanda perguntando, e aqui embaixo, deixa eu pegar aqui, ó, é o José. José dizendo o seguinte: no caso aí, né, a empresa
do aplicativo para ela criminalmente, há algum resquício disso, uma vez que o motorista que a deixou ali, essa ação dele fez com que ela fosse estuprada na sequência ali por um outro criminoso, respinga alguma coisa para, no caso aqui, a 99 Pop, criminalmente? Como é que fica essa situação, doutora? Perfeito. Luciana, vou começar de trás para frente. Criminalmente, a empresa não responde. Ela pode responder na esfera civil, sendo responsabilizada por uma indenização, pela questão financeira, por ressarcir essa vítima pelo dano que ela sofreu. Mas criminalmente, não. No Brasil, só existe responsabilidade penal de pessoa jurídica em crimes ambientais. Tirando os crimes ambientais, a responsabilidade ela é pessoal, é da pessoa física, no caso, eventualmente se apurar a desse condutor do veículo que foi usado para transportá-lo. Com relação à pergunta da Fernanda, eu até aproveito aqui. Opa! Bom, deve destravar já. Estamos com a doutora Carla Silene, advogada criminalista. Ela que está repercutindo, respondendo para a gente sobre essa questão, essas dúvidas que surgiram quanto à criminalização, né? Ou seja, as responsabilidades dos agentes ali envolvidos nesse caso do estupro da jovem de 22 anos. Estava falando justamente que não tem como responsabilizar criminalmente a empresa, né? Você estava justamente nesse ponto quando travou, doutora. Perfeito. Perdão. Eu trouxe aqui novamente para quem está nos acompanhando. Pois não, doutora, agora sim estou olhando aqui, a senhora está de volta. Diga lá. Obrigada. No ordenamento brasileiro, só existe a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais. Quando não é um crime ambiental, a responsabilidade é da pessoa física. No caso, né, a se apurar se seria desse motorista e, inclusive, do rapaz ali que esteve com ele depois de uma morte. Com relação ao que foi trazido pela ouvinte em relação à bebida, bebida sempre é um problema, nós sabemos. Mas mais do que isso, a gente tem que se perguntar sobre a qualidade dessa bebida. E de algo que parece estar se tornando muito comum aqui em Belo Horizonte, que são as bebidas batizadas, né? Que tornam, sim, mais vulnerável ainda essas pessoas. Então, hoje fica um alerta, não só para a juventude, mas para todos aqueles que consomem bebidas alcoólicas e que não conhecem a procedência. Tenham muito cuidado. Infelizmente, os números estão demonstrando que essa prática de batizar as bebidas em festas, boates, shows, está mais comum do que nós gostaríamos. Ok, doutora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Band News Minas, primeira edição, esclarecendo para a gente, né, sobre essa questão que levanta aí vários debates, né, e nos faz pensar realmente, se colocar ali no lugar de todos os agentes, de que forma a gente agiria, qual seria a conduta, não é ideal, enfim. Doutora, obrigada, viu? Murilo? Não, só agradecer a doutora Carla também pelos esclarecimentos, né, e acho que nos faz pensar em nosso papel mesmo enquanto cidadão, né? Essa questão, talvez, da gente esteja vivendo uma sociedade tão individualizada que, às vezes, a gente acaba fugindo aí de nossas responsabilidades, né? E agora, pode-se concordar ou não também, né, com essa questão, mas é a lei, é isso que a doutora trouxe, né? Você pode concordar ou não com a responsabilização do motorista por omissão de socorro, caso seja comprovada a conduta dele, mas é a legislação e muito importante esse esclarecimento. Exatamente. Carla Silene Lisboa, advogada criminalista. Pois não, doutora? É isso, queria agradecer a oportunidade de falar da importância, né, passar nesse caso que você já trouxe, de resgatarmos esse humanismo e construirmos protocolos, entender que essa responsabilidade ela é de todos nós. Perfeitamente. Obrigada, doutora. Bom dia, viu? Bom trabalho. Até a próxima. Obrigada.